Nesta edição, a entrevista é sobre o trágico acidente de Mariana, desastre ambiental que destruiu o Distrito Mineiro. E a reportagem da semana é sobre a participação do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC, na 20ª Feira do Estudante, a Expo CIEE 2017. Veja agora a sessão no ponto. É preciso que o Congresso Nacional compreenda a mensagem que vem sendo emitida pelos trabalhadores brasileiros, que são a imensa maioria da população. É tempo de parar a tramitação das reformas trabalhistas e da Previdência, equivocadas e injustas. Tais proposições, hoje, em meio a tamanha crise política, tornam-se também absurdas. Não é aceitável que se siga com a tramitação do projeto de lei na Câmara 38/17 e da proposta de emenda à Constituição 287/16. Como se nada estivesse se passando no Brasil. Não há justificativa para tamanha pressa ao tratar de questões tão relevantes. É necessário que o país volte à normalidade para que mudanças dessa monta, que atingem direitos históricos de um contingente de 100 milhões de pessoas e ameaçam minar a nossa já frágil proteção social, possam ser discutidas. Os defensores de tais ideias devem se submeter ao real e efetivo debate público. A sociedade precisa de informação clara e isenta para formar sua opinião e se posicionar. Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, gravando diretamente da sede do CESP, aqui na capital paulista, Bela Vista, Rua Genebra 25, porque estamos na cobertura do Encontro Ambiental de São Paulo, que está em sua 8ª edição. É um evento realizado pelo CESP com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros para debater a sustentabilidade e a engenharia. E eu recebo aqui com muita alegria, Newton Xavier Godoy, vice-prefeito da cidade de Mariana, Minas Gerais. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Um prazer estar aqui com você. Prazer também é nosso, Newton. Obrigado por ter vindo aqui ao Eco São Paulo. Você vai contar também qual foi o tema da sua palestra, qual foi aí a condução que você veio trazer para nós. Newton, a cidade de Mariana, aquela região, protagonizou no final de 2015 um caso triste, que foi o caso de maior impacto ambiental do nosso país, um dos maiores do mundo, envolvendo a questão de barragens de minério, né? Barragens que seguravam uma lama, que era um resquício de uma atividade de mineração. Essa lama transbordou, a barragem vazou e ela invadiu o Rio Doce, que então inundou tudo ao redor. Foi um prejuízo econômico aí de 100 milhões, no mínimo, né? Você pode até nos atualizar, mas é um prejuízo que não se tem como medir, que são as vidas das pessoas. Você era, à época, secretário de obras, é isso? Sim, Fábio. Quando aconteceu o acidente, eu era secretário de obras da Prefeitura de Mariana, e assim que ocorreu o fato, nós nos deslocamos para lá, e por lá ficamos junto com a equipe da Samarco, com os voluntários, com as forças militares, por quase um mês, né, cuidando primeiro das vidas e depois das consequências do acidente. Nessa ocasião, a gente teve um apoio muito grande da sociedade brasileira, né, que se mobilizou, e tivemos ações de bombeiros, de defesa civil, de várias partes, todo mundo querendo colaborar, querendo ajudar. A solidariedade foi uma coisa bastante marcante para nós, nos fortaleceu muito. Newton, vamos falar também um pouco da sua fala no evento, que você veio contar o que aconteceu, o que foi feito, mas principalmente como é que está a situação hoje de Mariana, porque na época, com a mídia reportando, com toda a gravidade do fato, a gente tinha mais notícias de Mariana, e hoje a gente tem poucas notícias.
Como é que está a situação hoje, principalmente estrutural das pessoas? Como é que está isso? Bom, o acidente ocorreu num distrito de Mariana, não atingindo diretamente a sede da cidade. Mariana é uma cidade tricentenária, a primeira de Minas, a primaz da nossa história. Tem toda uma vocação turística, uma vocação de cultura, e tem por volta de 65 mil habitantes. E essa parte da cidade histórica, tradicional, não foi atingida. O acidente ocorreu na mina de Germano, atingindo principalmente a comunidade do Bento Rodrigues. São uns 30 quilômetros do centro, mais ou menos? É um pouco mais. Tá. Essa comunidade do Bento tinha 300 casas, aproximadamente, foram destruídas e a comunidade foi varrida do mapa. Se o acidente tivesse ocorrido mais à noite, a gente teria uma fatalidade muito maior. As pessoas estavam trabalhando... As pessoas estavam fora de casa. Tá. E aí, infelizmente, tivemos a ocorrência de 18 óbitos e um desaparecido. Mas teria sido muito pior, teriam sido umas 600 pessoas. As dificuldades para poder fazer o salvamento foram muito grandes, porque a lama desenvolveu uma velocidade grande e um volume enorme, e saiu varrendo tudo que tinha pela frente. Então foi muito complicado o início do salvamento, o início das ações de recuperação, e isso a gente está fazendo até hoje, né? O que foi feito desde então, a Samarco ela não se furtou as realidades que estavam sendo vivenciadas e não fugiu daquilo que precisava ser feito de imediato. Claro que ela não fez isso de forma sozinha, né? Ela teve a ajuda da Defesa Civil, das forças militares, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, o Estado e principalmente da Prefeitura de Mariana, que se mobilizou toda para lá. Feito o salvamento das vítimas e dos desabrigados, toda assistência psicológica, médica, de moradia foi dada e ainda está sendo dada às pessoas que foram diretamente atingidas pelo rompimento da barragem. Entretanto, Mariana, mesmo não tendo sentido os efeitos da lama na sede da cidade, foi de todas as cidades a mais prejudicada, porque nossa economia ela tem 87%, 88% de vinculação à atividade mineradora. E essa atividade cessou. E cessando a atividade, cessa a geração de impostos. Então, a arrecadação da cidade, que era em torno de 30 milhões por mês, 1 milhão por dia, caiu mais ou menos 15 milhões. E a cidade passou a ter custos que não tinha, porque com as demissões, com o desemprego, o aumento da busca pelo serviço público, pela assistência social, pelos serviços médicos, pela escola municipal aumentaram. Então hoje a gente vive uma situação bastante complicada, alguma coisa tem sido feita, mas Mariana ainda não sentiu os efeitos da recuperação dessa tragédia. Em relação ao aspecto ambiental, foi também muito prejudicada a questão do Rio Doce. Como é que está essa situação hoje? Foi criada uma comissão e um comitê para a recuperação do Rio Doce e de toda a bacia, inclusive das cidades afetadas. Além de Mariana, tem 18 outras cidades afetadas que vão até a Foz do Rio, com a consequente afetamento também do mar, de outros afluentes. Então, muitas cidades tiveram impactos diretos. Inclusive em outros estados, Espírito Santo. Sim. Em Minas, a cidade de Valadares ficou sem a captação de água, que era colhida do Rio Doce. Então, muitas consequências gravíssimas. Pastagens, áreas de preservação, nascentes, tudo isso muito afetado. E vem sendo feito um programa de recuperação do Rio Doce. E para isso foi criada uma fundação, chama-se Renova, que é patrocinada pela PHP, pela Vale e pela Samarco, para recuperar essa bacia de todo o Rio Doce e recuperar a região 1, que é a região de Mariana a Candonga.
onde tem uma barragem. Alguma coisa está sendo feita e já mostra resultados, outras ainda estão em fase de elaboração. Existem as câmaras técnicas, que são formadas por representantes de todas essas cidades afetadas, e existe o Comitê Interfederativo, onde tem assento 2 prefeituras de Minas Gerais, 2 prefeituras do Espírito Santo, governo do Espírito Santo, governo de Minas e governo federal. E tudo que é feito por essa fundação no que diz respeito a repasse de valores, que são 20 bilhões de reais durante 10 anos ou 15 anos, eu não tenho... Durante 10 anos vai ser esse valor total, é isso? Tá. E esse valor só é repassado se as câmaras técnicas aprovarem o projeto para o qual ele é destinado. Ele é um dinheiro público, gerido por uma fundação sem fins lucrativos e fiscalizado pelo próprio poder público. E tem também uma união dos governos aí envolvidos, né? Você me disse que, inclusive, nós estamos durante o evento Eco São Paulo, você vai ter que se ausentar por um breve momento, vai conversar com o governador do Espírito Santo e volta depois para o evento. Então tem essa inter-relação com os governos, é isso? Tem. As câmaras técnicas, elas são formadas por representantes das cidades e dos governos. Então, constantemente elas estão se reunindo, são mais de 20 programas de recuperação de áreas degradadas, de cidades, de mananciais, e essas câmaras se reúnem e vão fazendo os diagnósticos e apontando as soluções. E os governos estão inteirados disso e interagindo com elas. Tanto o governo do Estado de Minas, o governo federal, através do IBAMA, através dos órgãos ambientais e os órgãos ambientais dos estados e das cidades também. Nesta edição, a entrevista conversa com Newton Xavier Godoy, que é vice-prefeito do município de Mariana, no estado de Minas Gerais. No próximo bloco, eu quero tratar com ele do seguinte: quais são as lições que esse desastre trouxe para o poder público, para a engenharia, e como evitar esse tipo de desastre ou outro parecido. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, recebendo o Newton Xavier Godoy, vice-prefeito da cidade de Mariana, Minas Gerais. Está participando do Encontro Ambiental de São Paulo, que é realizado pelos Sindicatos de Engenheiros no estado de São Paulo, com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. Aliás, e inclusive, o Eco São Paulo é um dos projetos, foi integrado, é um dos projetos do Cresce Brasil, que é um grande movimento da Federação Nacional dos Engenheiros para que garanta que a engenharia possa estar no centro dos debates do desenvolvimento brasileiro, seja na mobilidade, seja na questão da sustentabilidade, seja na questão da empregabilidade, enfim, a engenharia precisa participar e está disposta a participar, a engenharia organizada. Newton, a gente sabe que teve uma questão litigiosa esse caso, né, um acidente desse porte, né? A gente não está aqui para apontar quem é o culpado, quem é o responsável, porque para isso existe o Ministério Público que investiga, que ouve, que apura e tudo mais. Mas eu acho que é um momento de autocrítica que deve ser feito a cada uma das partes. E eu perguntaria para você, o que fica de lição
desse caso, você como um engenheiro, mas que tem essa relação com o serviço público, era secretário de obras, participa ativamente da política, virou vice-prefeito da cidade. Qual que é a lição que a gente aprendeu com isso? Fábio, na verdade a lição já existia, né? Que todo serviço, toda obra precisa de cuidados técnicos e a engenharia é fundamental que participe desde o início, mantendo os critérios de segurança, de manutenção, de perenidade. E uma atividade mineradora, que é uma atividade de longo prazo, ela tem que ter esses cuidados redobrados. Minas Gerais tem quase 900 barragens e a barragem da Samarco era considerada modelo. Então, os cuidados com o monitoramento, com a execução, com as ampliações, precisam ser muito, muito levados a sério. Como você disse, o Ministério Público está desde o início tomando conta dessas ações e haverá de fazer aquilo que precisa ser feito. No entanto, a gente precisa tirar a lição para o futuro. E hoje eu acho que a Mariana, apesar de ter tido essa tragédia, ela marcou uma nova fase da engenharia de mineração no Brasil. Creio eu que as mineradoras de processo molhado, que são das barragens a úmido, elas estão com os dias fadados a acabar, porque é um processo mais complicado e sujeito a uma ruptura. Estão sendo recuperadas as barragens, já foi feito um dique, já tem outros em andamento, estão sendo tomados cuidados para que a Samarco volte. É importantíssimo que ela volte, é uma empresa que dá emprego. Hoje Mariana tem 13 mil desempregados, isso é muito sério. Quantos habitantes? 65 mil habitantes. A força de trabalho é em torno de 35, então nós temos quase a metade. Tá. Isso tem sido muito, muito penoso para nós, para a nossa comunidade, para os nossos cidadãos, mas é importante que volte a Samarco, que continuemos, como estamos no estado de Minas Gerais, continuemos a ter a atividade mineradora, mas dentro de critérios e dentro de condições que permitam, primeiro, que se evite os acidentes e, no caso da ocorrência, que os planos de contingência sejam levados muito a sério, para que não se perca vidas. Newton, qual foi a importância da engenharia, e está sendo, né, nesse processo de reconstrução? Todos os cuidados estão sendo tomados, e tomados, eu creio eu, que já vinham sendo nas gestões anteriores, mas hoje com muito mais afinco. Apesar da necessidade de se voltar à atividade mineradora da Samarco, nada está sendo feito com atropelo. Então, os laudos, os relatórios, as questões de segurança, os testes, os planos de contingência, tudo isso está sendo muito levado a sério. E não está sendo feito canetadas, está sendo feito engenharia. Bom, eu sempre cito como um grande case, um dos grandes cases da Federação Nacional dos Engenheiros, foi a participação dela na Copa, com uma edição do Cresce Brasil, um movimento do Cresce Brasil especial para falar e debater a estrutura que estava sendo feita previamente. Você, inclusive, soube que participou do Mineirão, né, lá em Minas, na parte de reestruturação dele para os Jogos, mas teve todo um movimento da FNE de apoio da seguinte forma: já que vai ter Copa, né? Não vamos entrar no mérito se deve ou não, já que vai ter, já está programado, vamos fazer o melhor possível. E a FNE também ajudou a promover debates nas cidades sedes, falando de mobilidade, de reestruturação, falando das questões que envolviam a engenharia naquele quesito de mudança estrutural por conta da receptividade dos jogos aqui da Copa do Mundo e depois das Olimpíadas. Eu entrei nesse assunto porque é a engenharia se colocando, se predispondo a ser protagonista. É isso que você falou, não tem canetada, não tem pressa para você cortar a faixa de inauguração, tem que ter critérios técnicos. Você acha importante movimentos como esse, e você vê que existem na nossa cidade vários movimentos como esse, de valorização da engenharia, deveria ter mais? Enfim, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho válido demais, e acho que deveria ter mais.
O que vocês estão fazendo é uma coisa inédita, né, de participar de forma bastante decisiva nesse tipo de situações, no legado da Copa, na acessibilidade, em tudo isso. E a engenharia, ela tem por responsabilidade da própria ciência de contribuir com a melhoria da qualidade de vida. E esses cuidados, além de fazer com que seja bem feito, está garantindo a vida, garantindo a economia, garantindo a sustentabilidade, garantindo que a vida se torne melhor com a aplicação das técnicas de engenharia. Então vocês estão de parabéns e a gente está sempre do seu lado aí apoiando esse tipo de iniciativa. Newton, obrigado pela presença e fica à vontade para suas considerações finais. Como considerações finais, a gente gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento pela oportunidade, dizer que Mariana vive uma situação de bastante dificuldade, mas que é uma cidade que tem potencial. Então, aproveitando essa oportunidade de estar aqui num evento tão importante como esse, chamar a atenção da economia nacional para uma cidade que tem história, que tem potencial turístico, gastronômico, empresarial, e nós não temos hoje uma força econômica capaz de recuperar isso. Então, nós estamos lá à espera, claro, buscando sempre, né, trabalhando para isso, mas à espera de conseguirmos levar a nossa cidade aonde ela precisa, junto com a região afetada também, que vai até a foz do Rio Doce, no Oceano Atlântico. Newton, obrigado, boa sorte e sucesso, viu? Muito obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC, participou da 20ª Feira do Estudante, a Expo CIEE 2017, que aconteceu entre os dias 26, 27 e 28 de maio no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. O evento é realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, e apresenta aos jovens mais de 100 palestras com temas pertinentes a profissões, mercado de trabalho, recrutamento, empreendimento e inovação. Apresentar para o jovem que às vezes nunca parou para pensar o que ele vai fazer daqui 20 anos. Muitas vezes o jovem de 15 anos imagina que a vida dele vai continuar assim. E daqui 20, 30, daqui 50 anos, o que ele vai fazer? E se ele não se capacitar para 50 anos, ele vai estar fora do mundo, tá? Infelizmente, essa pessoa vai estar excluída da sociedade. E a gente tem que se tomar cuidado. E a engenharia é muito importante nessa hora de procurar trazer benfeitoria para a sociedade e capacitar esse jovem para atuar nesse mundo cambiante que vem aí. O ISITEC é um super parceiro do CIEE, como você falou, está há 4 anos com a gente. Ele trouxe a engenharia da inovação como uma novidade para a feira mesmo, e a gente insiste em tê-lo sempre, porque é realmente a única faculdade que investe nisso, em engenharia da inovação. E a gente adora que eles estejam aqui. Os estudantes que assistiram à palestra do professor José Marques Póvoa, diretor de graduação do ISITEC, ficaram bem motivados com o tema inovação. Achei muito legal, ele traz uma noção agora de que as coisas estão mudando, os tempos estão inovando e a gente precisa acompanhar nas profissões essa inovação de tecnologia e tudo mais. Sobre a inovação, eu sempre pensei da mesma forma que posso dizer que não adianta a gente fazer a engenharia pensando no agora. Nós temos que fazer a engenharia como base para algo futuro. O ISITEC é uma instituição de ensino mantida pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. As informações a respeito do próximo vestibular, bem como sobre os cursos de pós-graduação, podem ser acessadas por meio do portal na internet.